Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação para vocês, mais uma vez para falar de Vasco e mais uma vez para trazer verdades e informações sobre tudo que está acontecendo lá no Gigante da Colina, porque estão acontecendo algumas inverdades aí, estão falando que vai ter calote do Cuéllar no Vasco, que o Vasco deu calote no São Paulo e no Corinthians, e tem inverdades aí, tem coisas que também procedem, mas não procedem, então a gente vai desvendar tudo isso, vai listar tudo isso para vocês, mas antes da gente começar o vídeo aqui, eu peço para você, deixa o seu like, é só clicar aqui embaixo, deixar o like, se inscreva no canal, só vir aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, inscrever-se e siga minhas redes sociais que estão passando aqui embaixo, @Thiago Mocova, lá no Instagram, porque eu estou sempre colocando todas as notícias lá. Então agora, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar falando aí do jogo entre Vasco e Curitiba, né? Os dois times buscando a reabilitação na próxima quinta-feira e o Vasco aí, na minha visão, tem uma chance muito boa de vitória, porque a torcida do Curitiba está muito insatisfeita com o time, porque o time só fez 2 gols até agora no Campeonato Brasileiro, acabou demitindo, inclusive, o Antônio Oliveira, que era o técnico português que estava no Cuiabá, contrataram agora o Zago, que não vem fazendo um bom trabalho, a torcida lá em Curitiba está pé da vida com o time, e o Coxa hoje é vice-lanterna da competição, ou seja, conseguiu apenas 2 empates em 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, está na zona de rebaixamento, só 2 gols marcados, uma crise danada, e vai tentando uma reabilitação contra o Vasco. Só que tem, o Vasco vai jogar fora de casa contra o Coxa e a torcida está pedindo para o time do Zago ir para cima do Vasco. Caso isso realmente aconteça, o Vasco vai ter a oportunidade de ir de jogar do jeito que gosta, daquele jeito reativo, para tentar matar o jogo contra o Curitiba, talvez até no primeiro tempo. E eu já digo mais, se abrir o placar, aí sim, o Vasco consegue golear o Curitiba por 3-4-0. Porém, não pode subestimar o time do Coxa, que é campeão brasileiro, tem camisa pesada, já foi finalista, inclusive, de Copa do Brasil contra o próprio Vasco lá em 2011 e em 2012 contra o Palmeiras, que foi garfado completamente contra o Palmeiras, mas chegou novamente aí à final da Copa do Brasil em 2 anos seguidos. Ou seja, o Curitiba é um time tradicional, um time de camisa, e o Vasco não pode jamais subestimar também a força do Couto Pereira, porque parece que a torcida do Curitiba está preparando um Green Hell. Você que não sabe o que é Green Hell, vai no YouTube e procura uma festa sensacional que a torcida do Coxa faz. Mas acredito ainda na vitória do Vasco. Porém, o Curitiba está querendo uma reestabilização no campeonato. É a hora agora de dar essa virada de chave, tanto para Curitiba quanto para o Vasco, que não vence desde a estreia do Campeonato Brasileiro lá em Minas Gerais, contra o Atlético Mineiro. Depois conseguiu um bom resultado contra o Palmeiras, mas até agora não conseguiu mostrar mais o bom futebol depois da terceira rodada, onde perdeu para o Bahia em casa e no jogo contra o Fluminense se acovardou e levou um empate no começo do segundo tempo. Outra coisa que tem que mudar no Vasco é simplesmente essa questão aí da parte física, que o rendimento físico, a condição física do Vasco cai muito a partir do meio do primeiro tempo. Então o Vasco tem que mudar isso para conseguir melhorar muito o seu campeonato brasileiro. Porque se continuar nessa toada, eu falei na live de ontem, o Barbieri é capaz de ser demitido e isso pode influenciar na vinda ou na não vinda do Cuéllar, que eu vou falar rapidinho, que eu vou falar depois sobre isso. Agora falar da negociação de renovação com o Eric Pimentel, o menino Eric Pimentel. O contrato do zagueiro, que está sendo muito bem visto, inclusive na Europa, está se encerrando agora em junho. E o jogador ainda não embromou muitas negociações. Na verdade, não foi o jogador, porque o jogador quer continuar no Vasco. Porém, o seu empresário está fazendo jogo duro, não deixando ele renovar, porque tem, logicamente, interesses. E não é nada de errôneo que ele faz, é interesse dele, é parte profissional, não é nada de ilegal que ele faz, mas tem o interesse também no passe do jogador, na sua comissão, etc. Porém, ontem o Vasco ofereceu mais 3 anos de contrato com uma multa rescisória de 30 milhões de euros para esse jogador. Ele quer ficar no Vasco, apesar de já terem clubes da Europa olhando ele. Lembrando, ele ainda não teve oportunidades no time do Vasco, porém ele quer ficar no Vasco, ele é vascaíno, é cria da Colina, então tem esse porém, ele querer ficar no Vasco da Gama até o final do seu contrato, até ter a chance realmente de defender o Vasco.
porém, o seu empresário ainda embroma muito as negociações. Eu acho que vai haver uma oferta e vai haver uma negociação e vai haver um acerto entre Vasco e Pimentel, porém ainda vai ser um pouquinho mais difícil. Passando aqui para a próxima pauta, é uma inverdade. Ano de eleição no Vasco. Começa por aí. Ano de eleição no Vasco. Toda vez que tem ano de eleição no Vasco, é uma turbulência infernal no clube. Pode ver, 2020, o Vasco caiu em 2020 por causa daquela briga toda entre Levenciano, Campelo e Salgado. Em 2017, Eurico Miranda fez aquele escarcéu todo. Depois tiveram 3 presidentes o Vasco. O Eurico ficou ainda mais um tempo, vendeu metade do time, acabou com a equipe de 2017 que tinha pegado uma Libertadores. Na Libertadores o Vasco foi um fiasco, só venceu um jogo contra a Universidade de Chile, perdeu inclusive para essa mesma Universidade de Chile em São Januário. Então, foi um fiasco aquela Libertadores e o Vasco acabou se degladiando, quase caiu em 2018 por causa dessa eleição de 17 e só não caiu porque empatou com o Ceará na última rodada. Então, todo ano de eleição é um inferno no Vasco. Até depois que o Eurico Miranda morreu, eu falei, agora para com isso, nada. Tem gente que falou que até viu o espírito, a alma do Eurico Miranda lá no ginásio de São Januário. Então, realmente, cara, é uma coisa estrondosa. E aí vem essas inverdades, começam a plantar, porque aí vem a chapa 1 não quer que a chapa 2 ganhe, a chapa 3 tá se juntando com a chapa 2 para ferrar com a chapa 1, fica aquele inferno e ninguém se une pelo Vasco. Até por isso, a chegada da SAF ajudou muito o clube a sair daquele buraco, porque desses daí que estão lá dentro, do Vasco realmente, do Vasco associativo, ninguém se importa com o clube. Todo mundo se importa com o próprio bolso, com a própria imagem, com o próprio dinheiro. Então fica essa palhaçada. E aí inventaram uma inverdade, uma mentira, uma falácia, uma bravata sobre um calote que o Vasco estaria dando no São Paulo pelo Léo Pelé e no Corinthians pelo Lucas Piton, o que é totalmente falso, porque o Vasco tem um acordo com esses dois times para começar a pagar essa dívida, digamos assim, ou melhor, essa compra desses jogadores a partir do mês 6. Ou seja, o Vasco está em dia já elaborando como vai pagar. E não é o Vasco, é a 777. Então, a partir do mês 6, o Vasco começará a pagar a dívida que tem com o São Paulo pelo Léo Pelé, não é uma dívida, é uma contratação, e com o Corinthians pelo Lucas Piton. Então o Vasco está em dia, o Vasco não está dando calote em ninguém. E começam, ano de eleição no Vasco, começam essas palhaçadas, essas inverdades para cima de um, de outro, para falar, não, a SAF é ruim, não, porque o Salgado fez M, porque o Campelo, porque venderam o Vasco, venderam a essência do Vasco. Então aí fica essa palhaçada, essa bravatada para lá e para cá, sendo que o Vasco está sim evoluindo. Se você pegar do ano passado para cá, se aquele time do ano passado, por exemplo, que subiu, estivesse jogando hoje, eu diria que o Vasco estaria pior que o Curitiba, estaria na lanterna da competição, com vários gols levados, e se tivesse feito gol, seria muito. Então sim, a SAF foi excelente para o Vasco, é um processo de médio a longo prazo. Como eu disse ontem, tem que dar ainda um tempo para o Barbieri, deixa até aí a janela do mês 7 tranquilo, depois disso começa a cobrar, porque se vierem os reforços e o time não continuar evoluindo, aí sim é hora de mudar treinador, e eu já falei, Jorge Jesus para mim seria a opção ideal, porém até o momento o Vasco não tem ninguém aí para suprir esse meio de campo, inclusive o Andrei foi liberado ontem para jogar até o jogo contra o Coritiba, ou seja, vai se apresentar lá no dia 13 para a seleção brasileira. E o Vasco vai ter mais um reforço aí, digamos assim, se ele mostrar a competência que ele tem. Porém, essas bravatas que inventam, essas mentiras, calúnias de calote que o Vasco está dando, é tudo intriga de oposição que quer ferrar com a chapa atual. Não que o Salgado seja um bom presidente, pelo contrário, acho que é um dos piores, se não o pior presidente da história do Vasco. Porém, a venda da SAF foi muito boa e aí inventa esses calotes, essas mentiras para falar que está ruim a gestão da SAF, etc, etc. Mas a gente vê que está muito boa. A única coisa é que tem que, sim, cobrar o Barbieri por resultados. É o cara que tem que trazer resultado e se não vier, aí sim, mudança de treinador. E para mim, Jorge Jesus já tem que ficar no radar do Vasco caso o Barbieri não dê certo. É sempre bom ter um plano B. Uma parte rapidinha aqui, a mudança do Clássico dos Milhões, tá? O jogo seria no dia 3/6, no sábado, às 18h30,
E aí falaram que mudaram. Eu falei, nossa, vai mudar para o sábado, 4 horas da tarde, Clássico dos Milhões no sábado é sempre mais gostoso, dá até gosto de narrar, né, no sábado de tarde. Não, mudaram para segunda-feira, 8 horas da noite. É uma palhaçada isso, é uma falta de respeito com o torcedor, porque o jogo como esse tem que ser televisionado para a Globo, porque a Globo, que é a detentora dos direitos do Brasileirão, tem que ser televisionado na Globo, para o Brasil inteiro, exceto os estados que não têm interesse sobre isso, por exemplo, São Paulo, Paraná, por exemplo, ou Rio Grande do Sul, que terão jogos aí de Grêmio, Atlético Paranaense, porém, tem que ser televisionado para o Brasil inteiro, sim. É um clássico que tem muito interesse e eles fazem isso muito por conta do Premier. Então é sim, uma falta de respeito da dona Globo com os torcedores, porque tem que ser no sábado, televisionado, em TV aberta, mas como sempre, não vou dizer que é errado, mas eu vou dizer que é uma sacanagem com o torcedor, que uma empresa que prega tanto a igualdade, que prega tanto para as pessoas serem incluídas, para parte da população que é mais pobre, digamos assim, ser incluída, fazer isso é uma sacanagem, porque o torcedor do Vasco e do Flamengo que é pobre não vai ter condição de pagar um pay-per-view para ver, ou pagar um jogo avulso que custa mais de R$100 para ver Vasco e Flamengo, e aí vão ficar ouvindo no radinho. Então, uma sacanagem da dona Globo fazer isso. Globo, na moral, bota a mãozinha na consciência e para de hipocrisia, porque é sim uma hipocrisia o que vocês fazem quando fazem isso. Assim como fizeram lá em 2019, que preferiram passar novela na quarta-feira e jogar o jogo do Vasco e do Flamengo para o pay-per-view e acabaram se ferrando, porque se tivesse jogado para a TV aberta, aquele 4-4, a audiência teria bombado. Mas como a hipocrisia reinou e continua reinando nessa parte ali na Globo, infelizmente a gente vê aí uma questão que, cara, não é que eu sou contra a Globo, que eu sou a favor disso, daquilo, mas é uma verdade, isso é uma hipocrisia gigantesca, porque não é todo mundo que tem condição de pagar pay-per-view. Eu consigo assistir. Mas e o cara que mora lá na favela, lá na Rocinha, não consegue, na comunidade, não consegue pagar o pay-per-view. E aí fica aí nas mãos da Globo ter a boa fé de passar o jogo do Vasco e do Flamengo às 4 horas na TV. Mas não, porque o ingresso também tá caro, tá um absurdo, por culpa também de Vasco e de Flamengo, que eu acho também um absurdo cobrar esse valor do ingresso, é uma hipocrisia gigante. O Vasco falar que é o clube do povo e o sócio mais barato pagar 70 pila. Então, realmente, ou a gente vai mudar essa hipocrisia, Vasco, Flamengo e Globo, ou o futebol vai ser elitizado e vai ficar aquele negócio chato, que é aquele pessoal da elite só batendo palminha e excluir o que realmente é o futebol, que é o jogo do povo, é o jogo do povo que vai lá, o jogo inclusivo, que o negro abraça o branco abraça o negro, o judeu abraça o católico, e o petista abraça o bolsonarista e ninguém pensa nisso. É todo mundo irmão, é todo mundo amigo ali naquele momento, mas não, tem que sempre haver essas hipocrisias. Desculpa, a gente fica muito pé da vida quando acontece algo do tipo. Então, desabafo aqui, desculpa, mas é um desabafo, porque eu tenho condição de pagar o pay-per-view. E quem não tem, tem que ficar ouvindo pelo radinho de pilha ou aquelas transmissões horríveis de internet que fica travando toda hora, etc. Então, para mim, é uma hipocrisia gigante. Tanto do Vasco, tanto do Flamengo, quanto da Globo. Antes da gente passar para o assunto do vídeo, eu quero dar o palpite. Inclusive, hoje tem jogo aqui no TM News, Real Madrid, Manchester City. Meu palpite para hoje é 3-2 para o Real Madrid. Fica aí registrado. Real Madrid 3, Manchester City 2. Meu palpite para hoje. E agora, vamos falar as verdades sobre o Cuéllar. Lá na imprensa gaúcha, surgiu aí que o Cuéllar ele assinou um pré-contrato com o Inter e já é jogador do clube. Eu já cravo aqui que é mentira isso. Pode ser que o Cuéllar, sim, dê um chapéu no Vasco, que o Inter dê um chapéu no Vasco e contrate o Cuéllar. Há negociações entre Cuéllar e Inter, há negociações entre, na verdade, nem Cuéllar, há negociações entre Al Hilal e Internacional. Porém, não tem pré-contrato assinado com o Internacional. O Vasco ainda tem a prioridade de compra pelo jogador por tudo que aconteceu no início do ano e no meio do ano ali, nem no meio do ano ali, em fevereiro, porque o time do Al Hilal pediu para esperar até maio por causa do transfer ban e da final da AFC Champions League. E além do mais, o Cuéllar quer muito trabalhar de novo com o Barbieri e com o Abel Braga. Pode ser que mele a negociação entre Vasco e Cuéllar, que já tem um acordo verbal entre o jogador e o clube, mas eu sempre falo, acordo verbal não vale nada. Pode ser que mele? Pode ser que mele.
Porém, é muito improvável que mele essa negociação. Agora, o Internacional está no páreo, o Palmeiras tem interesse, o Corinthians está de olho. Mas quem realmente tem mais conversas e está mais à frente nessa negociação com o Cuéllar é o Vasco. Eu não cravei até hoje que o Vasco vai contratar o Cuéllar, que ele já é jogador do Vasco. Por quê? Porque a palavra é muito vazia hoje em dia. Se fosse antigamente, eu já cravava. Porém, hoje o acordo verbal não vale nada. Vide o Lelê, o que ele fez com o Vasco. Então agora é esperar. Eu acho que o Vasco está agindo certo com o Cuéllar, está levando ainda na maciota. E assim que terminar o transfer ban, que se eu não me engano, que termina dia 15 de maio para o time do Al Hilal, o Vasco vai investir mais pesado. Acredito sim que o Cuéllar vai ser jogador do Vasco e acho que vai ser uma das principais contratações desse ano. Bom, galera, o vídeo foi esse. Mais uma vez eu peço para você, se inscreva no canal. Só clicar aqui embaixo e inscrever-se nesse botãozinho vermelho. Não custa nada. Você me ajuda muito quando faz isso. Deixe o seu like também no vídeo e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, @Thiago Moco, vai lá no Instagram, que eu estou sempre dando atualizações nos stories ou mesmo no feed. E deixar aqui minha homenagem à nossa eterna rainha do rock, Rita Lee, que infelizmente faleceu depois de uma dura batalha contra o câncer no dia de hoje, 9 de maio de 23. Beijão a todos. Rita, fica com Deus. Vai com Deus, no caso. E, galera, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe também o vídeo, que me ajuda demais. Amanhã tem mais TM News e hoje, 4 horas da tarde, Real Madrid e Manchester City. Te espero lá e eu fui!